Mais uma semana estamos aqui entre astros e arcanos, o seu horóscopo semanal. E a previsão dessa semana vale do dia 30/6 até o dia 6/7. Solta a vinheta, produção. Sem mais delongas, vamos falar do signo de Áries, né? Que essa semana saiu para vocês a carta aqui do enforcado. Chega perto, produção. Galera, essa semana, para você que é ariano, você que é ariana, é uma semana que precisa se apegar com a sua fé. Isso mesmo. Tem que ter um pouco mais de paciência, porque essa carta também fala de alguns sacrifícios, né, algumas dificuldades que podem acontecer, né, durante a semana. E é uma semana que você vai ter que arregaçar as mangas aí para conseguir lidar com todas essas questões que podem acontecer. Então, assim, entenda que as dificuldades também fazem parte, né, desse processo de evolução. Às vezes a gente acha que as coisas estão muito difíceis, mas na verdade é só um degrau a mais que a gente precisa subir. E o seguinte, galera, se apeguem com a fé de vocês, beleza? Não esqueçam que tem dica extra aqui no cantinho. E se as coisas estavam mais ou menos ali pro pessoal de Áries, né? Pra você que é taurino, você que é taurina, essa semana saiu aqui a carta do As de Copas. Chega perto, produção. E é uma carta que fala de felicidade, né? De harmonia, de beleza e de coisas boas chegando durante a semana. Galera, às vezes a gente fica ali muito tempo preocupado com o objetivo e esquece que o caminho também tem felicidade ali. Então aproveite bastante a semana para receber essas bênçãos, dê uma respirada. É uma semana também de muita cura e proteção espiritual para você que é taurino, você que é taurina. Não esquece que tem dica extra aqui no cantinho. Alô, alô, geminiano, geminianas. Na semana passada as coisas ficaram pesadas. Essa semana, sabe aquele sinal verde que você estava esperando do universo? É essa semana. Para vocês, né, saiu aqui a carta do Cavaleiro de Paus, chega perto, produção. É uma carta de ação, né? É uma carta de você colocando o pé, porque Deus vai fazer o chão ali. E é uma carta que também fala para você não deixar aquilo que você pode fazer hoje, não deixe para depois, né? Às vezes a gente fica esperando muitas coisas estarem... Até encostei aqui, né? Às vezes a gente fica esperando que as condições da vida estejam favoráveis em todos os aspectos. Mas a gente esquece que isso não existe. Não tem como a gente conseguir fazer as coisas todas de uma vez com tudo 100%, né, meu filho? Meu filho tá aqui debaixo, né, meu amorzão? Então, exatamente, a gente precisa tomar atitude efetivamente quando a gente sente e percebe esse sinal verde do universo. Então, sabe aqueles planos que estavam no papel fazia muito tempo? Aquela decisão que você estava esperando muito para tomar, né? Essa semana. Então, aproveite bastante esse impulso aí do universo, né? Fica de olho nas dicas extras e fica com a gente que toda semana tem dica também para o signo de Gêmeos. E se a gente tá falando daquele signo que é extremamente amoroso, um signo de água, que gosta de estar sempre próximo da família, das pessoas que ama, nessa semana o pessoal de Câncer saiu aqui a carta do Eremita. Chega perto, produção. Galera, eu preciso falar um negócio pra vocês. Às vezes a gente fica tão cheio de coisa pra fazer, né? A rotina acaba te extenuando e você precisa tirar um tempo pra refletir sobre se esses passos que você tá dando na sua vida efetivamente são bons, né, se você está na direção correta. Essa é uma carta que fala de introspecção e de reflexão profunda nesta semana. Ou seja, se você é canceriano, você é canceriana e estava ali pensando, poxa, acho que eu preciso tirar um tempo para cuidar de mim, da minha cabeça, dar uma pensada aí na vida, essa semana é isso que vai acontecer. É uma carta de bastante proteção espiritual, mas também ela fala dessa necessidade de você se reconectar com o seu interior, né, com as experiências que você já teve, fazer uma avaliação ali das coisas que estão acontecendo. Então, canceriano, canceriana, respire fundo, tenta tirar um tempinho para você fazer essa reflexão profunda, tá? Não esquece que tem dica extra aqui no cantinho. Vamos falar daquele signo que é muito charmoso, o signo mais bonito aí do zodíaco. Tô falando do signo de Leão. Para vocês essa semana saiu aqui a carta da força. Chega próxima aqui, produção. Galera, essa carta não fala pura e exclusivamente de força física. Na verdade é uma semana que vocês têm que lidar com as situações que vão acontecer com um pouco mais de tato, sabe? Tem que dosar melhor as palavras para conseguir alcançar os objetivos. É uma carta que também fala de muita proteção espiritual e de que a saúde de vocês vai estar bacana essa semana.
Isso é importante e vai ajudar para que vocês consigam lidar com todas essas coisinhas que podem acontecer durante a semana e que vão tirar vocês do sério. Então, se eu tivesse que fazer um resumo muito grande dessa carta, eu falaria: leoninos, tenham paciência durante a semana, usem bem as palavras para vocês conseguirem ali o objetivo de vocês sem ter que ficar se estressando, tá bom? É uma semana que vai exigir muita paciência de vocês, mas fiquem sossegados ali porque a proteção espiritual e a força da saúde vai estar 100%. Não se esquece que tem dica extra aqui no cantinho. Vamos falar então desse signo que gosta de tudo nos seus devidos lugares. Estou falando do pessoal de Virgem. Galera, essa semana saiu para vocês aqui a carta do Rei de Paus. Chega próximo, produção. É uma carta que fala que vocês vão precisar de muita força de vontade para executar aquelas coisas que são importantes durante a semana. Também é uma carta que fala que vocês precisam ter coragem efetivamente para tirar do papel, né? Aqueles planos ali que estava demorando para resolver. E também é necessário que vocês entendam que durante essa semana, essa carta aqui é uma carta do elemento fogo. Então vocês vão estar com a criatividade lá em cima. Isso é muito bacana para quem trabalha com criação de conteúdo, advogados, né, professores, pessoal que precisa usar a fala ali. Enfim, se você precisa usar sua mente para o trabalho, é uma semana que o virginiano vai ser favorecido. Justamente porque esse rei, ele é criativo, ele tem força, ele tem coragem e é um rei determinado. Tudo que o virginiano gosta muito de fazer nos seus devidos lugares. Não se esquece que tem dica extra aqui no cantinho. E se eu estiver falando de equilíbrio, eu tô falando do pessoal que é do signo de Libra, e essa semana saiu para vocês a carta do julgamento. Produção, chega próxima aqui. Galera, essa carta do julgamento é uma carta que lembra que vocês precisam tomar algumas decisões, né? Ficar atentos ali com recados que vocês vão receber por mensagem, por alarme, alguma coisa que vai acontecer. Exatamente porque essa carta tem um arcanjo e ele tá ali chamando o pessoal que tá no túmulo, falando: gente, acorda, presta atenção. Você deixou alguma coisa passar e precisa resolver, é uma coisa importante. Então você que é de Libra, fique atento porque vai ter esse aviso, você vai entender e precisa resolver. Também é uma carta, né, essa carta do julgamento também é uma carta de libertação de coisas que já estava há muito tempo te deixando cansado, estressado ali, angustiado. Então, pessoal de Libra essa semana, podem ficar sossegados, respirem fundo porque tem libertação e bênçãos, né, tanto espirituais quanto materiais chegando durante a semana. Não esquece que tem dica extra aqui no cantinho. E finalmente para o pessoal que é escorpião, né, pessoal, vocês que são escorpiana, escorpianos, né, esse pessoal que é meio ali traiçoeiro, que puxa o tapete dos outros, tô brincando, tá, gente? Mas, depois de muitas semanas comendo ali o pão que o diabo amassou, essa semana saiu para vocês a carta do Rei de Ouros. Galera, essa carta aqui é uma carta muito boa para questões materiais, questões de segurança financeira, e ela também é bacana porque ela coloca vocês numa situação de efetivamente executar os planos de vocês com bastante coragem e efetividade, porque o chão material ali, né, as questões financeiras vão estar bacanas essa semana. Mas, galera de escorpião, seguinte, não é porque saiu uma carta muito boa para questões financeiras que você vai sair por aí esbanjando dinheiro, né? A segurança material, não propriamente dito, está ligado com questões de dinheiro, né? Às vezes são prosperidades que acontecem no decorrer da sua vida e isso te dá segurança para dar próximos passos. Então, assim, respire fundo, aproveite, né, essa libertação de problemas aí que aconteceram durante as últimas semanas, tá? Aproveitem a força desse arcano, executem com coragem e recebam, né, essas bênçãos materiais, bastante prosperidade que tem durante a semana. É uma carta de proteção espiritual também. Não se esquece que tem dica extra aqui no cantinho. E se eu tô falando de um signo que é extremamente aventureiro, o pessoal que gosta ali de se libertar de alguns padrões que são nada a ver, tô falando de Sagitário, aquele signo que é metade humano, metade bumbum de cavalo. Brincadeiras à parte, saiu pra vocês essa semana a carta do louco, que é uma carta que tem tudo a ver com o signo de vocês, porque ela mostra que durante a semana vocês vão estar muito mais aventureiros, despreocupados, não tomando decisões pensando muito. E é exatamente essa puxada de orelha. Galera, Sagitário, essa semana vocês vão estar com a proteção espiritual muito forte, tá? Isso é bacana, porque vai precisar, justamente porque essa carta fala de questões de precipitação
em relação a bens materiais e a decisões de negócio. Então, assim, se você é sagitariano essa semana, tome cuidado com precipitação e com decisões súbitas ali, tanto para a vida financeira quanto para a vida pessoal de vocês. É uma carta que fala de alguns erros, né, justamente por conta dessa precipitação. Então é bacana vocês colocarem um pezinho no freio, tá? Não é porque tem uma proteção espiritual ali que você vai sair fazendo um monte de loucura. Então, assim, respirem fundo, pezinho no freio essa semana. Não se esquece que tem dica extra aqui no cantinho. E finalmente chegamos àquele signo que é muito materialista e se preocupa pura e exclusivamente com trabalho, com dinheiro e com questões que são materiais. Tô falando do signo de Capricórnio e essa semana saiu para vocês a carta da Torre. Produção, chega perto aqui, porque essa carta traz uma mensagem muito importante e eu preciso dar um alerta pro pessoal de Capricórnio durante essa semana. Gente, alguma coisa tende a terminar, tende a acabar e tende a perder, né, durante a semana. São situações que você já estava precisando resolver, né, estava precisando colocar um ponto final, mas você não coloca. Então a vida vai fazer isso por você. Alô, capricornianos? Prestem atenção, porque talvez relacionamento termina, talvez um negócio não dá certo, talvez um dinheiro que você estava esperando não vai vir. Mas assim, são situações que efetivamente precisavam ter um término na sua vida e você não decide, sabe? Então assim, estejam atentos, tá, para essas situações de ruptura e de finalização que vão acontecer durante a semana. Tem que entender que vocês também erram, apesar de ser um signo bem analítico, né, que gosta de dar os passos ali com o chão bem firme, mas vocês também cometem erro, porque é natural, né, da nossa vida, não tem ninguém que é perfeito, né, a gente comete erro e isso faz parte do nosso crescimento. Então, assim, entendam que errar é humano, se perdoem, estejam preparados para essas coisas que podem acontecer durante a semana e não se esquece que tem dica extra aqui no cantinho. Chegamos àquele signo do zodíaco que é muito original, gosta de usar bem as palavras, tem um raciocínio ali anos-luz à frente, né? Tô falando do signo de Aquário, que essa semana saiu pra vocês a carta do 3 de paus. E galera, eu preciso falar, você que é aquariano, você que é aquariana, durante essa semana tem boas chances de lucros chegando pra vocês, tá? É uma carta de perspectivas favoráveis, de chances no amor também bacana, e é uma carta que vocês vão ter que arregaçar as mangas para se esforçar e colher esses lucros aí, tá? Tem que aproveitar bem essas oportunidades. Por quê? Vocês que são aquarianos, dá uma chegada aqui próximo, produção. Você tá vendo que a pessoa, ela tá olhando toda a situação de um lugar ali estável, né, de estabilidade. Então a semana vai ter essa questão de estabilidade, mas vocês também têm que ficar espertos para saber aproveitar quando essas chances aparecerem. E chance de lucro não necessariamente é só questão de dinheiro, tá, gente? Tem chance aí de negócios, coisas materiais, prosperidade, então prestar bastante atenção nisso. É uma carta também de bastante criatividade, justamente por conta desse elemento fogo. E atenção para não fazer nenhuma loucura, né? Pessoal de aquário gosta de ser bem, como eu vou dizer, fora da curva. Não se esquece que tem dica extra aqui no cantinho. E se eu tô falando de signo emocional, signo levado pelas paixões ali, tô falando do pessoal de peixes, mas peixes é muito além disso, né? Essa semana saiu pra vocês a carta do 5 de paus, e galera, eu preciso dar um alerta pro pessoal que é pisciano essa semana. Essa carta aqui fala de algumas disputas, né, de briga e de você efetivamente tendo que fazer trabalhos ali que são corporais, né? Isso pode estar ligado com o esforço físico mais aumentado durante a semana, pessoal que é de peixes, mas também pode estar ligado com você se esforçando efetivamente para conseguir alguma coisa no seu trabalho, se esforçando em relação à vida pessoal, enfim, é um esforço que vai acontecer e que pode tirar um pouco do seu ânimo ali, que você vai ficar cansado. Então, pessoal que é de peixes durante a semana precisa reforçar ali a imunidade, né, ter bastante energia e respirar fundo, porque tem desafios durante a semana que podem te tirar do sério aí, mas pessoal que é de peixes eu costumo falar que são os adultos Premium Plus. Sabe o que é isso? Todo mundo fica ali se descabelando, tentando resolver a situação. Chega o pessoal de peixe e fala, gente, mas é uma coisa tão simples, ó, resolve assim. Ou seja, os desafios, né, essas disputas, essas lutas, essas brigas que podem acontecer durante a semana, serão resolvidos tranquilamente, porque pisciano é assim.
Mas não esqueçam de reforçar, tá, gente? Questão de proteção da imunidade, reforço espiritual sempre é importante e também tem dica extra aqui no cantinho. E se você ficou com a gente até o final, muito obrigada por ter assistido. Este foi o Entre Astros e Arcanos da semana do dia 30/6 até o dia 6/7. Fica com a gente que toda semana tem previsão do horóscopo. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho.